Bom, dando continuidade ao nosso longo módulo 4, falando ainda sobre os nossos algoritmos de machine learning, está perto de acabar. Agora nós entramos na nossa aula número 13, onde falaremos sobre o caminhos. Mas mais do que falar sobre o caminhos, é falar sobre algoritmos de aglomeração, como eles funcionam. Então, o nosso tema e objetivo desta aula é apresentar os principais conceitos de algoritmos de aprendizagem de máquina e tornar isso algo tangível para utilização. Então, o que é o caminhos e por que, afinal de contas, eu disse que é a mesma coisa que apresentar todos os algoritmos? Vocês podem me ver? Estou vendo sim, professor. Estou vendo também. Tá? Tudo bem. Bom, falando sobre o caminhos, no caminhos, ou melhor dizendo, em algoritmos de aglomeração, os dados eles não estão classificados. Então, você possui x1, x2, x3, x4, mas não existe uma definição se ele é da coluna y do tipo 1 ou do tipo 2. Não existe uma informação prévia. E o que você procura é buscar um padrão orgânico entre esses dados. Uma coisa que nos aproxime por similaridade. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você pergunta para um grupo de 100 pessoas quais são as pessoas que gostam de MPB. Aí você pede para que todas as pessoas vão para a esquerda. Quem gosta de rock, vão para a direita. Quem gosta de MPB e rock, saiam dos grupos de onde vocês estão e vá para o grupo central. Quem não gosta de nenhuma dessas três opções, por favor, vá para um quarto grupo. E aí você organicamente, perguntando aos dados, as informações definidas, você vai conseguir diferenciar aqueles que gostam exclusivamente de MPB, exclusivamente de rock e MPB, e que não gosta de nenhum desses dois estilos musicais, que não quer dizer que não goste de música, tá? Só está dizendo que não é esses dois estilos musicais, e isso é uma forma bem simples de explicar a aglomeração. Todas as instâncias que são pessoas podem ser classificadas em um desses 4 grupos, e você simplesmente precisaria de informações a respeito disso. Só que, quando você bota o nome da pessoa com as suas características, você não tem a informação de tag, que diz que ela é do grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Você, pelas informações, pela natureza do comportamento e das escolhas de perguntas que não são qual é o gosto musical dela, eu consigo compreender se ela está mais próxima do grupo 1, mais próxima do grupo 2, mais próxima do grupo 3 ou mais próxima do grupo 4. Meu objetivo central é procurar um agrupamento orgânico dessas informações. Como procede esse algoritmo? Ele define um número de grupos. Aqui eu tenho K grupos, daí vem esse Kzinho aqui, ó. Qual é o número K? Ainda não vimos isso. Vamos ver depois. Tá? Você define um número de grupos. Qual é o número de grupos ideal? Você ainda não sabe, mas você dá um palpite aí. 3, por exemplo. Aí é o seguinte. Se são... 2, por exemplo, né? Porque eu estou falando 2 aqui. Faz de conta que são 2 grupos. Aí você vai definir a posição de 2 centroides. O que quer dizer isso? Você coloca o grupo 1, você diz que existe um grupo 1, você diz que é um grupo 2, você aleatoriamente posiciona 2 pontos no meio desse grupo.
No meio, por favor, porque ninguém é doido. Você até pode colocar nas bordas laterais exteriores, próximo às fronteiras, para forçar uma migração dos grupos para as regiões propositais, mas isso é assunto para outro tipo de aula. Bom, você escolheu 2 grupos. Aí o que você faz? Você calcula, pega a posição de cada instância e calcula a distância que cada instância está em relação a cada um dos centroides. E aí você vai conseguir definir qual é o centroide mais próximo. O centroide mais próximo é o grupo ao qual pertence aquele ponto novo, aquela instância. Agora que você definiu quem que pertence ao grupo 1 e quem pertence ao grupo 2, você pega os pontos do grupo 1, pega os pontos do grupo 2, calcula uma média entre eles, de alguma forma, tá? Means vem desse procedimento de média. Se é uma média aritmética, você está literalmente no caminhos, e aí você define o novo centroide, repete o processo e define o novo centroide. E você vai repetir esse laço até que os grupos que foram formados não mudem de número de elementos, ou melhor, que não mudem os indivíduos que pertencem a cada grupo e que o centroide, portanto, não mude mais de posição. É assim que funciona o caminho. Tem uma figura logo depois que vai deixar isso um pouquinho mais claro. Mas o que muda do caminhos para todos os outros grupos, procedimentos de algoritmos de aglomeração? São 3 coisas que mudam quando você muda o algoritmo de aglomeração natural para a maioria dos programas de aglomeração. Maioria, pelo menos, tá? Tem um ou outro que faz algumas coisas ligeiramente diferentes, como, por exemplo, redes neurais, você pode utilizar técnicas ligeiramente diferentes, mas fora isso, todos os outros eles se baseiam basicamente no mesmo princípio, e eles se definem por variar como você define o centroide, como você calcula a distância e como você acessa a leitura dos dados. Esses 3 procedimentos, eles interferem na metodologia e no código, e aí você, por exemplo, tem o K-median, que ao invés de fazer a média, calcula a mediana. Simples. Mudou o procedimento de média. Tem o K-means modificado, sei lá das quantas. Ao invés de usar uma distância euclidiana, ele utiliza uma distância de Manhattan, por exemplo. E você tem agora uma nova metodologia de cálculo de aglomeração. E é assim que você vai fazer essa leitura. Sobre o cálculo do acesso aos dados, como você vai varrer os dados, como você interpreta a estrutura dos dados, pode acelerar a forma com que você faz esses procedimentos, também pode interferir na eficácia desse modelo. Esse modelo é custoso, apesar dele ser muito simples, ele é custoso quando estão sendo confrontados com grandes bancos de dados. Então, quando são bancos de dados de tamanho mediano, ok. Mas se os bancos de dados são grandes, nós temos um problema. Nós temos realmente um problema, porque você vai demorar para fazer esse laço de repetição, sem contar que você ainda não sabe qual é o número de K grupos ótimos a serem utilizados. Tá, e como é que eu determino o número de K ótimos a serem utilizados? Nós temos, essencialmente, alguns métodos. Eu destaquei 3 métodos utilizados e um quarto, aliás, 3, onde o terceiro é mais de um, só para entender. Mas aqui estão os 3 métodos utilizados e um quarto que eu nem vejo muito ser comentado por aí, mas precisa ser mencionado sim. O primeiro método que eu estou citando aqui é o método do EBOL. O que ele faz? Ele testa a variância dos dados em relação ao número de clusters.
E, portanto, o número K ideal é aquele que não traz ganho de variância significativo, ou seja, em que aglomerar mais não traz, perdoe-me, em que dividir mais os grupos não traz melhora na variância dos dados. Isso significa que você não está dizendo muita coisa sobre o problema. Vamos pular o índice de silhueta e vamos para os métodos estatísticos, porque o método Weibull não deixa de ser um tipo de método estatístico. Só que aqui o método estatístico está um pouquinho mais amplo. Você pode considerar algum parâmetro estatístico do cluster para a relação do número de clusters. Você pode definir o que você essencialmente quiser. A variância, o desvio padrão, a margem de erro dos dados, se houver nos dados iniciais uma margem de erro da amostragem, você poderia utilizar a margem de erro para definir quais os grupos poderiam estar em 2 ou 3 grupos, ou quantas vezes poderia ter mais divisões. Então, é uma forma mais ampla de pensar do método de Weibull. O que eu particularmente mais uso é o índice de silhueta. Eu não faço a menor ideia, eu boto ele em francês mesmo, que eu acho que é francês de passagem, porque eu particularmente, eu não sei se isso é um nome de uma pessoa, por exemplo, né? Ou se é silhueta mesmo. Então, isso aí eu não sei mesmo. Bom, define quão bem um ponto pertence ao cluster em relação aos demais grupos. Então, o que você essencialmente faz? Você tem um grupo, e aí você define o quanto um grupo pertence ao outro grupo, e aí você diz assim, poxa, se esse grau de pertencimento está satisfatório, então, esse aqui é o grupo a qual ele de fato pertence. E o melhor índice de silhueta vai ser obtido pela média, aliás, é o melhor ponto a qual aquele ponto pertence. E o melhor número de grupos vai ser aquele onde nós teremos um índice de silhueta médio, que é uma média das silhuetas de cada ponto do maior valor possível, que significa que, na média, a maior parte dos grupos está bem posicionada em relação ao seu grupo. E, por fim, tem esse aqui, que são as considerações físicas do problema. Olha, eu sou engenheiro, né? E, às vezes, a gente faz coisas que nós sabemos que é sim ou não. Luz vermelha, luz amarela. É on-off. Só tem 2 situações. Está endividado, não está endividado? Eu não sei. Você até pode chegar e dizer, mas existe aqui essa região cinzenta, onde ele está 1 centavo para menos, 1 centavo para mais. Olha, 1 centavo para menos na conta bancária, 1 centavo negativo rende dívida. 1 centavo positivo pode não te dar nada, mas 2 dias depois você vai continuar com 1 centavo positivo na sua conta bancária, mas 1 centavo negativo pode ter se transformado em R$10, dependendo do banco que você tiver, R$10 negativos, né? Então, existe sim alguns conceitos onde a física estabelece um limite de grupos a serem considerados. Eu sei que existem 47 tipos de sei lá, de agulhas. Existem 47 tipos de agulha. Faço uma aglomeração entre um conjunto de dados de agulhas e ele me diz que o melhor número de grupos é 49. Mas espera aí, só existem 47. Tem que caber nas 47. Podem ser agulhas com avaliações físicas mal definidas. Nós vamos ver um exemplo prático onde isso aqui fica bem claro para todos nós. Que, inclusive, é o que nós temos para fazer agora. Nosso problema prático, nós vamos utilizar uma técnica de agrupamento, utilizando o banco de dados de flores, as íris. Olha, é muito importante isso. Técnicas de agrupamento não requisitam um
uma coluna de classe. Esses dados possuem dados de classe. Então, nós sabemos qual é a resposta verdadeira. Não é para isso que o algoritmo de agrupamento foi feito, mas ele é um ótimo banco de dados para avaliar quão bom realmente foi o meu agrupamento, né? Eles não são necessários do ponto de vista de utilização do problema, mas eles nos permitem avaliar a qualidade desse problema. Então, vamos para o nosso banco, o nosso código em R. Então, caminhos. Bom, nosso exemplo, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar os dois pacotes que você talvez não tenha ainda no seu computador. O cluster e o FPC. O Caret, na verdade, você nem precisa nesse código aqui, tá? Então, eu tenho o cluster. Eu vou carregar o Caret, mas eu não creio que nós vamos usar. Posso estar enganado, mas acho que não. E o FPC. O código só precisa disso, ó. Caminhos, íris, todas as linhas, coluna 1, 2, 3, 4. Por que coluna 1, 2, 3, 4? Porque coluna 1, 2, 3, 4 é aqueles que possuem os dados de entrada. Coluna 1, 2, 3 e 4. A coluna 5, ela é o resultado desse processo. Olha, os biólogos me disseram que só existem 3 tipos de flores. Então, o K é 3. Então, caminhos, vai lá para os resultados. Resultado completo. Você vai obter aqui, ó. Vamos por parte. Você vai ter aqui, ó, os pontos centroides de cada um dos 3 grupos. Obviamente, não dá para representar isso aqui. Isso aqui é todas as informações, né? Então, eu vou digitar aqui, ó. Eu vou acessar cada um dos itens a partes, né? Então, os clusters é a resposta onde ele diz assim, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, aí tem os 2 no meio do caminho. Repara que ele não tem nenhum compromisso de dizer que 1 é o setosa, 2 é o versicolo, 3 é a virginica. Ele não tem compromisso em identificar labels em dados que já possuem classes. Eles só precisam, na verdade, mostrar para você como eles estabelecem os grupos dinamicamente. E esse Android, que é o que eu estava mostrando antes, você pode acessar ele através dessa variável. Vamos calcular o índice de silhueta desse processo. Então, eu vou passar os dados do cluster, vou dizer qual é o banco de dados e vou calcular a minha silhueta e ele vai me dar a silhueta de cada ponto. Então, ele me deu aqui, ó, para cada uma das linhas, ele me disse qual é o grau de pertencimento. Opa, não, perdoe-me. É isso mesmo. Tá vendo? Qual é o grau de pertencimento que esse elemento da linha 1 possui em relação ao cluster 1? Qual é o grau de pertencimento em relação ao cluster 1? E assim sucessivamente. E aí ele faz uma comparação para você que ele diz assim, ó, esse aqui, ó, é o cluster mais próximo, né? Então, ou esse camarada pertence ao mais próximo, ou ele pertence ao segundo mais próximo. Ele já até descarta a possibilidade dele pertencer ao terceiro mais próximo, embora essa análise pudesse ser válida, tá? Não necessariamente o terceiro mais próximo não é o equivocado da história. Você vê aqui, por exemplo, ó, vou aqui embaixo, onde tem alguns que são diferentes, ele diz que o grau de pertencimento deste aqui é 0,32. Olha, mas ele escolheu o 2 e não o 3, é porque provavelmente os outros deram uma soma menor
Tá? Então, é o grau de pertencimento que ele estabeleceu. Só que o índice de cada um individualmente não vai a lugar nenhum, faz a média. A média é 0,55, tá? No meio do código, ele também faz umas avaliações de dizer que, em relação ao ponto médio de todos os clusters, ele acha aí vamos dizer assim, ele mais ou menos que define um procedimento de autoavaliação, dizendo que ele foi satisfatório com 88,4%, mas eu não gosto muito dessa avaliação que ele coloca aqui, que é uma avaliação estatística, e eu prefiro a avaliação de silhueta, que pertence ao mesmo pacote, tá? Então a gente não está brigando muito, não. Só para você ter uma ideia, já que existe, né, dados e informações a respeito do valor verdadeiro, vamos dar uma olhadinha de como seria uma matriz de confusão. Repara que eu não posso usar o comando matriz de confusão. Era para isso que eu tinha colocado esse caret aqui em cima. Eu não estou usando caret na prática. Por quê? Porque eu não consegui criar uma matriz de confusão. Porque eu não consigo. Essa aqui ficou bonitinha, tá vendo? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. O problema é que se eu rodar isso aqui de novo... Viu? Olha só. Ele não tá igual agora. Ele ficou estranho, tá vendo? Ele não tem nenhum compromisso de acertar o número de cada um dos elementos. Ele não tem o compromisso de fazer uma coisa bonitinha para você aqui. Ele só tem o compromisso, tá vendo? Ó? Esse aqui é o 2, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 3. Ele não tem o compromisso de agrupar o número na ordem das palavras, né? Então eu não consigo criar uma matriz de confusão automaticamente aqui, eu não consigo nem fazer. Eu nem consigo fazer uma avaliação sóbria aqui da minha acurácia. Eu tenho que fazer manualmente, porque eu teria que somar esses caras aqui e dividir pelo total, né? Então, aqui 50, 48 menos 50 dá... Aliás, 150 menos 16 dá... Aqui, ó, vamos lá. 150 menos 16 dá 134, dividido por 150, 89% de acurácia. Isso não faz muito sentido. Se você está usando técnicas de aglomeração, não faz muito sentido você pensar em acurácia. Mas já que nós estamos usando um banco de dados que possui essa resposta, nós damos uma olhadinha só para ver qual foi. Tem alguns gráficos que são algumas figuras que representam muito bem toda a teoria que nós estávamos falando. Aqui, ó, eu vou fazer o plot cluster. Eu vou selecionar o meu banco de dados utilizado para análise e vou utilizar cores, números, na verdade, diferentes para cada um dos elementos. Então, aqui, ó, o grupo 3 está aqui, o grupo 1 está aqui e o grupo 2 está aqui. Pode ver aqui com clareza, grupo 2, grupo 1 e grupo 3. Repara como o grupo 1 e o grupo 2 parecem ser um grupo só? Quem disse que queria 3 grupos era eu. Se eu quisesse fazer com 4 grupos, eu posso. Tá? Vou até voltar aqui, ó, e vou refazer isso aqui. Eu vou fazer com 4 grupos. Fiz com 4 grupos, ele não reclama. Ele vai colocar alguma informação com 4 grupos aqui. Faz sentido essa divisão aqui do 3, do 4, do 2 e do 1? Eu não faço ideia. Se eu não tenho uma resposta para fazer uma comparação direta, como eu vou fazer qualquer comentário, qualquer observação prática? Então, vamos voltar ali no 3, tá? Fazer de conta que a gente não sabe a resposta desse problema. Vamos fazer o 3. Tá? E aí, depois, vamos fazer a segunda figura. A segunda figura, que é usando esse comando aqui, clusplot, literalmente, ele cria qual é a zona de cada um dos clusters. Então, ele basicamente define quais são os clusters que nós temos e você vê que esse daqui é muito mais próximo deste do que deste aqui. E ele define para nós exatamente quais são as regiões limítrofes dos dados. Mas repara uma coisa, se o meu novo dado estiver onde está o mouse, ele vai usar as classificações previamente estabelecidas pelas técnicas de aglomeração para se posicionar em relação a esse novo grupo.
E isso pode mudar. Isso pode ser feito, aliás, de duas formas. A primeira forma, você fixa o grupo de classificação, ou melhor, de criação de grupos. Você seleciona um conjunto de dados e cria regras específicas e não modificáveis que define qual é a região do espaço onde cada um dos grupos se posiciona. Essa é a forma número 1. Isso faz sentido quando você quer criar grupos e dar labels. Você deseja dar um label para esse número, você deseja dar um label para esse outro número, e você deseja dar um label para esse terceiro número, e você precisa mostrar que os 3 grupos existem e são diferentes. E a partir desta conclusão de que existem, de fato, 3 grupos, eles são independentes, eu posso criar uma regra, e todos os novos grupos passarão a ser uma técnica que se baseia no número de vizinhos mais próximos. Ou seja, nós vamos para a técnica de vizinhos mais próximos numa evolução da aplicação dessa técnica de K-means. A forma de usar o K-means propriamente dito, eternamente, sem criar um label, quando eu adiciono um novo gráfico, um novo ponto que está nessa posição onde está o mouse, o que acontece é que eu redefino os centroides de cada um dos grupos. Todos os grupos agora vão ser novas características, e isso modifica tudo. E, portanto, se você estiver nessa segunda abordagem, não faz sentido você pensar em criar grupos de treino e teste, porque treino e teste pressupõe que você tenha verdadeiro e falso para validar, e você não tem. O que você pode fazer é criar um treino para fazer as regras e criar uma validação para saber como outros pontos não listados vão se comportar quando submetidos às mesmas regras de aglomeração previamente conhecidas. Mas se você usar esses novos pontos para treinar aquelas novas zonas de aglomeração, pode ser que a modificação dos centroides seja suficientemente grande para que você não interprete isso como o mesmo problema e ainda assim não ser um erro. Tá? Por quê, gente? Porque nós estamos utilizando uma técnica que não possui resposta prévia conhecida. Não há nada que eu faça que eu possa chegar e dizer assim, olha, a modificou, então o modelo degradou. Não, é um novo modelo, é uma nova aglomeração. E você pode, para ter uma ideia, você pode fazer um plot onde você coloca o conjunto de dados, faz as cores vir da informação que é dos dados, né? O banco de dados IRIS, ele possui essa coluna de espécies, onde ele classifica a acetosa, versicolo e virginica. Então, eu estou usando isso para colorir e estou utilizando o tipo de ponto para de acordo com o cluster da minha aglomeração. Então, isso aqui... Ih, perdoe-me. É esse aqui que a gente quer ver. Ah, não, mas é esse mesmo que veio. Eu achei que eu estava fazendo somente um desses aqui. Então, tá aqui, olha. Ele me dá todos os gráficos. Os gráficos de cima dessa coluna são espelhos dos gráficos de baixo. Então, você tem aqui ó, a coluna de comprimento do caule, a coluna de largura do caule. Aí você vê, ó, as bolinhas são... As bolinhas, as cruzes e os triângulos estão associados à aglomeração. As cores estão associadas às técnicas de... As técnicas não, às informações verdadeiras do meu banco de dados. Se você observar aqui com cuidado, você vai ver uma bolinha verde. A bolinha verde significa que esse ponto, originalmente, era para ser uma cor vermelha, bolinha, cor vermelha com bolinha. Não, perdoe-me. O verde é a cor. Era para ser cruzinha, mas acabou vindo uma bolinha. Observa que esse gráfico aqui de comprimento de caule com largura de caule, os grupos vermelhos e verdes, ou de bolinhas e cruzinhas,
na verdade, bolinhas e cruzinhas são as informações verdadeiras, as cores são as informações verdadeiras, as bolinhas e as cruzinhas são as informações da aglomeração. Esses dois grupos aqui se superpõem, né? Nesse gráfico aqui, usando essas duas variáveis, eles se superpõem. Quando eu olho para essas duas variáveis, essa aqui, comprimento do caule com o comprimento da pétala, nós temos aí uma mais clara divergência entre as duas regiões do grupo vermelho e do grupo cruz. Então, você não pode pegar um gráfico só, como nós fizemos antes. Nós fizemos aqui, ó, esse único gráfico aqui, tá? Usando componente por componente 1 como componente 2. E dissemos assim, tá junto, tá separado. Não, mas espera aí, quem é a componente 1, quem é a componente 2? Basicamente, a componente 1 e a componente 2, bom, é difícil dizer quem são, mas elas explicam 98% dos dados, o que basicamente significa que até o presente momento eles estão achando que só tem 2 grupos. Mas aqui a gente vai ver que existem 3, porque o biólogo falou que existe, porque na matemática eles vão dizer que são 2 mesmo. Tá? Aproveitando que nós estamos olhando para esta figura, gostaria de ressaltar a importância da análise dos seus dados como um todo. Um pouquinho de ciência de dados e um pouquinho de figuras. O que eu quero dizer com isso, gente? Este plot de dados, todas as colunas com todas as colunas, fazendo esse tipo de informação, é de um valor extraordinário. Ele me dá como cada gráfico varia com cada coisa, como cada variável varia com cada coisa. Isso me permite fazer muitas avaliações e interpretações antes de qualquer tentativa de separação de grupos. Agora, qual é o número de grupos ideal? O grupo de números ideais, nós vamos fazer um bônus aqui. Vamos calcular um algoritmo para isso. Ó. Vou pegar os meus dados e colocar dentro de dados. Vou criar uma função de silhueta score, que recebe o valor de K, número de centros, número de centroides. Ele calcula o caminho para o K recebido. Ele calcula a silhueta para esse treinamento previamente estabelecido. E depois ele calcula a média da silhueta obtida nesta informação. E esse é o retorno desta função. E aí o que acontece? Eu vou selecionar o número de K de 2 a 10. 2 é o número mínimo, 10 é o número que eu escolhi. Eu vou pegar para que ele interprete estas informações, aplicando sapply. Ele vai aplicar ele vai aplicar a minha função aos Ks. Né? Então, ele vai avaliar cada um dos Ks entre 2 e 10 com a função silhueta score. E depois ele vai fazer um gráfico disso. Então, vamos lá. Já carreguei os dados, na verdade. Vou carregar a minha função. Vou calcular de 2 a 10. Vou pegar para avaliar a minha silhueta score. Vou olhar, dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está me dando o número da média do índice de silhueta de cada um dos grupos. E vou pedir um plot. Olha só, gente. O maior índice de silhueta é com o número 2. Significa que, de acordo com a matemática, se não tivesse um biólogo me dizendo que existem 3 espécies de íris, os dados deste banco de dados diriam que só existem 2 espécies de íris. E você pode voltar aqui, fazer o treinamento com 2 centros apenas, avaliar a minha classificação. Repara que ele acaba não sendo muito eficaz fazer essa tabela, tá? Basicamente ele erra 3 pontos, tá? Mas não é muito trivial fazer, porque agora a gente não tem número igual, né? Mas isso aqui é o que é interessante, ó. São esses os 3 pontos que estão errados no procedimento de aglomeração dele. E esse aqui mostra exatamente quem são os 2 grupos pertencentes. Você percebe que ele acabou introduzindo um erro, né?
porque aqueles pontos que estão lá, eles fazem parte, não fazem parte disso aqui, não fazem parte desse daqui não, né? Esses 3 aqui, ó, esses 3 2 que estão aqui, eles não fazem parte desse grupo aqui. Tá? E isso aqui, o que mostra, na verdade, mostra como é que eles se comportariam se só tivessem realmente 2. E aí você vê aqui, ó, com mais clareza, por que ele acaba concluindo que só tem 2. Ó. Tudo que é bolinha representa a aglomeração. Então, ele definiu isso aqui, tudo é bolinha, isso aqui é triângulo. Se tudo é bolinha, isso aqui é triângulo. Isso aqui é bolinha, isso aqui é triângulo. Tudo é bolinha, tudo é triângulo. Tudo é bolinha, tudo é triângulo. Poxa, para ele faz... Repara que faz muito sentido dizer que a aglomeração que foi feita, de fato, só pertencia e só tinha 2 tipos de grupos. Tá? Se você não tivesse as cores, se você estivesse fazendo isso aqui sem cores, então você tira as cores fora, faria muito sentido dizer quem é a bolinha, quem é a técnica. Aliás, vou fazer melhor, vou botar aqui a cor, para você ver. A cor é mais fácil das pessoas verem. Aqui, o que é preto é de um grupo, o que é vermelho é de outro, e aí você percebe exatamente o que ele fez. Repara que ele só teve alguns errinhos aqui, tá? Que nem dava para perceber nos outros gráficos, devido à natureza da forma com que os gráficos são feitos, é difícil de perceber, mas você percebe que faz sentido, né, ser 2 grupos apenas. Mas não é verdade, tá? Então a gente pode usar o índice de silhueta, é falho? Não, não é falho não, gente. É que é preciso utilizar esse tipo de informação com sabedoria. Você não pode simplesmente sair utilizando as coisas de qualquer jeito e esperar que elas funcionem do jeito que você deseja que elas funcionassem, né? O que nós temos nesse procedimento aqui como um todo é uma necessidade bem específica de fazer uma avaliação inteligente dos nossos procedimentos. Nós temos sim essa necessidade para avaliar esse procedimento com cuidado. Se você tem uma interpretação física, use a interpretação física. Se você não tem, você vai utilizar uma métrica estatística para definir qual é o melhor número de grupos. Simples assim. Vamos voltar. Bom, e dando continuidade, dando uma observação nas nossas referências, aqui eu deixo apenas 3 textos. Esses 3 textos, eles falam sobre o Camins, mas por serem técnicas bem passo a passo, eles mostram como funciona o algoritmo do Camins. Quem tem alguma familiaridade com criação de algoritmos já deve ter pensado em como criar um Camins e isso funciona, provavelmente. Não deve estar errado, não. Tá, então, com uma certa ressalva ao custo computacional, quando o seu banco de dados for suficientemente grande, eu diria que dá até para fazer um código in-house para avaliação de problemas tipo Camins, sem grandes dificuldades, embora existam bibliotecas implementadas em todas as principais plataformas para esta técnica e suas respectivas e principais variantes. O que nós fizemos nessa aula foi uma breve explicação teórica e prática do método Camins. Agradeço a atenção.